Caro interlocutor, você já foi vítima de um bullying na internet? A violência no mundo digital é inofensiva? Você acha que as pessoas realmente estão preocupadas com as questões climáticas? O que é mais importante para o Estado? Defender um dos seus ou a grande maioria da população? Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar de Odiados pela Nação, o último episódio da terceira temporada de Black Mirror. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse bate-papo nosso vai haver vários spoilers. Então, se você ainda não assistiu, vá assistir ao episódio e depois retorne ao nosso debate. E aí, Francisco, conta pra mim o que você achou desse episódio. Então, eu achei esse episódio um episódio bem interessante, né? Porque é curioso, né? Porque essa coisa do ódio nas redes ela é muito presente no nosso dia a dia. Mas esse é o primeiro episódio do Netflix que trata efetivamente, né, sobre essa disseminação de ódio. Eu só achei que a trama da investigação, ela ficou... Essa parte eu não gostei muito. Mas a crítica em si do ódio eu gostei bastante, né? Às vezes o feitiço pode virar contra o feiticeiro, né? O que você achou? Então, eu fiquei surpreso, porque nós nos trocamos mensagens durante a semana e você tinha dito para mim, eu odiei esse episódio. E eu falei, nossa, mas por que ele odiou esse episódio? Porque eu achei que ele tem aquelas provocações. Geralmente eu vejo que eu e você, a gente gosta dos episódios que tem provocações filosóficas, que é o que a gente debate aqui mais diretamente. Então, o que não falta é provocação aqui. Uma delas é essa questão do ódio que existe nas redes sociais. Esse é um dos itens, tem vários outros. Quando você tinha me mandado aquilo lá que você tinha odiado o episódio, por que era? Você mudou de opinião ou você continua do mesmo ponto de vista? É que eu acho que assim, eu acho que a reflexão do episódio é bem interessante, mas é que eu não gostei do modo como a trama foi conduzida, sabe? Eu achei que o final, assim, ficou meio chinfrim, sabe? A Blue acaba perseguindo o hacker no final. Eu já, assim, a trama policial que eu achei muito fraca, entendeu? Mas a crítica ao ódio na internet eu achei certeiro, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acabam tomando essa decisão de... Não, sabe, né, que nem quando elas vão confrontar as duas detetives, né? Quando elas vão confrontar aquela professora de crianças, né? A professora de pré-primário, né? Falou, pô, e aí, né? Por que você colocou para Joe Powers morrer? Você odeia ela? Você que comprou aquele bolo, né? Que foi levado à casa dela? Não. Era só uma hashtag, né? Mas às vezes a pessoa faz isso sem ter a noção do impacto que isso tem na vida alheia. Tem pessoa que não liga, como a Joe Powers, né? Ela estava dando risada vendo as pessoas xingando ela. Mas tem, por exemplo, aquela menina da empresa que tentou suicídio, né? Aquela ex-funcionária. Eu gostaria de trazer isso para a gente. Você já teve alguma experiência na internet, tanto de crítica a alguém, como receber crítica de alguém? Porque eu sei que você tem seu canal, que você publicou vídeos e discussões, né, sobre filmes, e você chegou a receber alguma crítica tóxica, assim? Sim, eu recebi, eu e os meus amigos, né, eram eu e mais dois, a gente recebeu muita crítica também por causa do filme Aquários, filme brasileiro, foi para Cannes, do Kleber Mendonça Filho, que é um cineasta que eu não gosto muito, tanto pelo cinema, tanto pela política, porque eu acho que o discurso político dele é pobre, eu acho que o cinema dele é mais pobre ainda, e ele é medíocre, eu não sei porque as pessoas puxam o saco dele. Nossa senhora, hate the nation, eu tô vendo você fazendo o papel do negócio aí. Hashtag morte. Morte ao cara, nossa senhora. Então, mas enfim, a gente fez um vídeo criticando o filme dele, Aquários, e muitas pessoas vieram xingar a gente, falar que era um absurdo, que a gente não entendeu nada, que nós éramos idiotas e tal, e que... Então, assim, eu recebi um pouco disso, mas nada que ficasse sério, assim, ameaça de morte, ameaça de agressão, não chegou a tanto. Não. Só falaram que eu era um imbecil. Mas, às vezes, esse negócio de chamar a gente de imbecil já é o suficiente pra gente amargar uns bons dias, né? Mas eu queria saber, só na época, não a hoje. Hoje você já passou o tempo, geralmente a gente já sublimou, já levou pra outro lugar. Na época, você ficou mais pro lado da Joe Powers, lendo e meio que dando risada, tudo bem, faça o que quiser.
você ficou como a menina lá do filme, que ela tentou um suicídio. Ela não conseguiu ter êxito, mas que ela cortou o pulso, ela cortou e ela estava em vias de morrer. Que lugar que você ficou? Eu quero ver essa balança tua. Então, é que na época, né, eu e os meus amigos, a gente queria ver um pouco de sangue, né? Uhum. Então, esse filme, ele é um filme nordestino. E esse diretor, ele é meio bairrista. Ele adora atacar as pessoas aqui do Sudeste. Então, a gente fez a crítica xingando o filme e nos algoritmos a gente dirigiu 80% da crítica para circular lá pelo Nordeste. Sei, então vocês estavam pedindo, vocês queriam, vocês estavam igual o Joe Power, porque eu acho que ela também, quando ela fez toda aquela reportagem dela, ela estava querendo meio que chamar atenção, porque é uma forma também de chamar atenção, né? Sim, sim. Tá, então na época ela se quis chamar atenção e foi exitoso. Como foi o feeling? Foi bom? Foi bom porque a gente sabia que a gente queria polêmica, mesmo porque eu lembro que na época muita gente estava falando bem do filme, né? Que era um filmaço, que o filme era incrível, nossa, o filme era incrível. Daí a gente foi ver, a gente detestou, a gente falou, peraí, o filme não é tudo isso. Então a gente já sabia que ia ser pauleira. Então a gente já estava esperando, então foi tranquilo, porque não foi uma surpresa. Meu Deus, é que nem, por exemplo, a menina que postou a foto urinando no monumento de guerra, que ela postou despretensiosamente e aquilo acabou com a vida dela. Não, mas aquilo lá... Porque é aí que tá tem pegadas diferentes. Uma delas é, por exemplo, vocês fizeram para provocar o cara e conseguiram a provocação. Deu certo. A Joe Powers também, talvez ela fez a provocação e deu certo. A menina, ela foi pega no contrapé. A menina que postou lá no memorial militar lá, fazendo de conta que ela estava urinando no negócio. E aí aquilo veio no contrapé. Acho que talvez até o cara lá, o rapper, o Tusk, quando ele faz aquela crítica ao menino, ele estava assim com a cabeça na lua, ele não estava pensando em nada. E aí a crítica veio no contrapé. E uma crítica ferrenha a ponto de matar. E você já foi pego alguma vez no contrapé de algum post, de algum comentário, coisa assim? Uma vez... eu lembro, mas foi uma coisa muito pequena, mas eu não estava esperando, que eu tinha ouvido uma música no Facebook e eu fiz uma crítica, eu falei que eu não tinha gostado da música. E um ano depois, uma menina viu minha crítica e veio me xingar, falar que eu não podia falar assim, que a música era legal, que eu tinha que respeitar. Isso me deixou meio surpreso, assim, na hora me irritou, porque eu não esperava isso depois de mais de um ano, que alguém ia ver aquele meu comentário e ia vir encher meu saco. Então, mas é curioso, porque isso mexeu comigo, eu fiquei nervoso, assim, sabe? Não estava esperando, né? Eu acho que a dor desse negócio é quando você faz alguma coisa com... Peraí, eu tenho uma opinião, eu quero dizer algo, eu quero falar algo, e de repente você recebe um feedback venenoso, assim, que te destrói. Porque eu já fiz isso, eu nunca comento nada. Eu comento muito pouca coisa. E uma vez eu fiz um comentário sobre uma fala do Harari, que não era destrutiva, mas era assim, tipo, sei lá, tipo, enquadrando o que ele estava falando, que não era também tão livre assim. E olha que eu gosto do cara, você sabe que a gente fala dele aqui porque eu gosto do cara. Teve um cara que me fez uma crítica no meu texto, que foi medonho. É curioso, porque eu tenho essa história de meditação, né? Se começa com muita negatividade, eu não avanço, eu retiro. Então eu retirei o meu post, mas eu fiquei muito mordido com isso, sabe? Então tem essa questão da livre expressão, de eu querer comentar algo e a pessoa dar uma paulada quando você não espera. E sei lá, no meu caso, doeu. Tanto que doeu que eu amarguei a situação e fui lá e tirei o post. Você tem essa mentalidade de tirar o post ou não? Você quer bater mais? Porque aquela história, a gente já conversou disso outro dia, né? A pessoa te faz uma ofensa, você vai fazer duas. Ela faz duas, ela faz quatro. Como que foi para você? Pela internet eu bato mais. Bato mais. Então, aí também tem outro tema interessante, que é o que acontece aí nesse episódio. Porque as pessoas estão escondidas, né? Elas não estão com a cara dela limpa e direta, frente a frente outra pessoa. Às vezes, na frente a frente outras pessoas, elas são muito carneirinhas. Mas, assim, atrás da internet, elas ficam valentonas. Você se sente valentão atrás do computador, não? Dá uma coragenzinha, né? Pra falar, eu posso falar o que eu quiser. Que o cara vai vir até aqui me pegar? Ninguém vai vir me fazer nada, eu meto o pau mesmo, é isso? Porque você sente também, mas eu sinto também que a internet, às vezes a gente tem a impressão que ela não é uma coisa muito séria, assim, que deve ser levada a sério, sabe? Uma briga de Facebook, de Twitter, de Instagram. Aí que tá a história, porque não é muito sério até a hora que você leva a paulada.
Porque tem um monte de caso de gente na internet que tentou suicídio, que se sentiu muito mal, que mal mesmo, que tentou alguma coisa terrível por conta de comentários ou críticas. Então, essa brincadeira ela é muito flexível. Ora é brincadeira, ora é uma situação de vida e morte. Ou não? Você não acha que é assim? Não, eu concordo com você, eu concordo com você. É porque é aquela coisa, que você falou, vai muito de cada um, como vai encarar aquilo, né? Tem pessoas que ficam assustadas com a reação, não, calma lá, não foi isso. Tem pessoa que, isso aí, você não gostou do que eu falei? Toma outra! Então, eu acho que vai muito de cada um. Mas, assim, agora indo para um outro aspecto, o que você achou da liçãozinha de moral do nosso vilão? Então, você sabe que eu achei curioso, porque nesse sentido, eu sempre assisto também a opinião de outras pessoas. E tem um camarada aí que ele postou um vídeo desses comentando sobre esse episódio. Eu ouço com atenção, eu vi que ele entendeu bem o episódio. Mas ele falou assim: você acha que alguém acredita num manifesto desse tipo? Alguém realmente acredita que teria que punir essas pessoas que ficam simplesmente falando qualquer coisa na internet? Ninguém pensa assim. E aí eu fiquei indignado, eu falei assim, mas como ninguém pensa assim? Eu penso um pouco assim. Eu não acho que tá tudo bem a pessoa escondida lá atrás do computador da casa dele simplesmente meter o pau nos outros por prazer, assim. Eu não acho. Eu penso um pouco como esse cara do manifesto. É lógico que eu não iria fazer um hackeamento e mandar matar 380 mil pessoas para fazer valer meu ponto de vista. Mas que eu não concordo com isso, eu não concordo. O que você acha do manifesto? O que você acha desse purismo desse cara? Porque ele pegou as dores, né? Porque ele acompanhou a morte da menina lá, da tentativa de suicídio da amiga dele de trabalho. Então, eu acho interessante porque, assim, eu também não mataria quase 400 mil pessoas para falar, olha, pessoal... Ainda bem, né? Vamos tomar mais cautela com as palavras. Mas... eu acho que assim, que realmente as pessoas muitas vezes elas não têm por causa dessa coisa que a gente falou que a internet é meio terra de ninguém, é meio descomprometida, essas pessoas elas não têm a noção do quanto pode ofender o que elas falam, o impacto que isso pode ter na vida alheia. Né? Então as pessoas estão lá, sabe, morte é fulano, esse cara devia morrer, tal. É uma brincadeira, que nem a menina, a professora lá da primária, não, mas é só uma brincadeira, death to morte A. Você coloca o nome da pessoa e dá enter. Mas é interessante porque as pessoas elas não têm noção que, assim, para ela é uma mensagem, uma brincadeira. Para o cara, ele ser bombardeado disso. E, assim, isso não fala na série, curioso. Mas, por exemplo, hoje em dia, a gente tem uma coisa que vai além, que é o cancelamento. Que é quando a própria empresa, o trabalho que o cara tem, ou a marca que ele representa, toma uma atitude e corta patrocínio, demite o cara. Então, hoje em dia, tem esse cancelamento de eventos não chamarem mais o artista, porque ele, né, no Big Brother, esse ano, né, a gente viu isso, né? Você chegou a acompanhar com a Carol Conká? Não acompanhei, mas aí eu acho um pouco mais coerente, porque uma pessoa que está pagando um serviço, imagina você contratar um artista, contratar uma empresa, contratar, seja lá quem fosse, uma empregada para trabalhar na tua casa. Você espera uma certa conduta, forma de conduta dela. Se ela não se porta dentro daquele molde que você tem, do que seria correto, você simplesmente não vai lidar com aquilo, não vai seguir com aquilo avante. O que você acha desse cancelamento? Porque se eu tivesse, por exemplo, uma empregada que viesse trabalhar na minha casa para fazer faxina e ela saísse na janela e ficasse falando com o porteiro, ofendendo a pessoa que passa na rua, eu não concordo com essa conduta. Então, eu simplesmente falo, não, minha filha, você não pode trabalhar aqui na minha casa, não. O que você acha disso? Você acha que esse tipo de cancelamento de shows e tudo mais é uma coisa que envolve dinheiro e envolve a própria pessoa que contratou? Então, eu acho interessante, porque assim, é claro que o cara que contratou, ele não vai querer perder o dinheiro dele, porque e nem o a imagem outro falou dele, uma porque a imagem dele fica atrelada, né? Claro. Então, é compreensível que ele tome essa adesão como uma decisão estratégica, administrativa. Não era para fazer isso, não vou perder meu dinheiro, desculpa. Negócios são negócios, amigos à parte, né? Vou ter que te cortar daqui, vou perder o patrocínio, vou te demitir, vai para a geladeira e depois você volta e recupera a sua vida. Mas agora eu vou ter que tomar essa decisão. Mas eu acho que o problema é que, moralmente, eu acho que não se evolui nada. Moralmente não se aprende nada. Porque, no final, assim, talvez o cara que demitiu o artista, ele nem ligue para isso. Ele só está agindo pelo dinheiro, não pelo bem da humanidade. Entendeu?
As pessoas que mas não é uma talvez... chamada? Porque imagina, se você não fala nada, né? Voltando à história da minha funcionária que sai na janela e ofende todo mundo. Cada vez que ela faz isso, eu me mortifico. Eu fico assim, nossa, como que pode ter esse comportamento? Mas eu não falo nada. Aí ela segue avante e acha que ela é linda, maravilhosa. Ela vai e continua fazendo isso todo santo dia porque ela é ela. As pessoas têm muito disso. Eu sou eu. Eu sou assim. Eu me porto assim porque eu sou assim. Eu vejo o mundo desse jeito, eu tenho que ser honesto e transparente. Tá. Honesto e transparente até a página 2, porque no momento que você ofendeu outra pessoa, magoou. Então eu acho que não é uma chamada. Pode ser que ele não se importe. Por exemplo, o cara da empresa aí que você estava mencionando. Mas ele dá uma chamada. Imagina um contrato bem bacana que o cara ganhar, ó, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais, de repente corta aquele negócio, ele tem que dar uma parada na vida dele e dar uma repensada, não tem? Mas a questão é, se nós estivéssemos em outros tempos, ou se essa moda de cancelamento, ela passasse, ele voltaria a ser quem ele era ou ele teria aprendido uma lição, por exemplo, que não é para ofender pessoas de tal tipo? As pessoas não mudam muito no jeito de elas perceberem as coisas. Mas no modo de se portar, sim. Peraí, eu tinha um trabalho, eu ia ganhar 50 mil reais nesse evento aqui. Não vou ganhar nada porque eu falei lá no outro evento? Agora acho que é melhor eu não falar. Você acha que ela não ia ter uma chamada moral, assim, interna, ela com ela mesma? Mesmo que fosse pro interesse do bolso dela. Mas ela ia dar uma mudada. Ela não ia seguir fazendo isso, ou ia? Então, mas agora indo pro outro lado da moeda. As pessoas que falam de amor, que a gente tem que evoluir e amar o próximo. Você acha que esse outro discurso de amor, ele tem alguma verdade? Porque o ódio, ele até tem uma verdade de repulsa. Mas pensando, por exemplo, uma pessoa que foi cancelada e volta com esse discursinho do bem, você sente verdade aí? Não, é também ir para dois extremos, né? O ódio pelo ódio correndo solto, eu xingo, eu falo porque eu tenho que ser honesto e transparente. Eu tenho gente próxima a mim que é muito assim e se afirma assim. Ela continua sendo assim. Não importa quanta porrada ela leva, ela continua sendo, não, mas eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser verdadeiro comigo. E continua ofendendo o mundo inteiro e arrumando todas as tretas do mundo e vivendo mal. O problema é que a pessoa também ela vive mal, ela vive no inferno, porque ela vai brigando com todo mundo. E aí tem a galera do outro lado, do extremo oposto, que, ai, lindo, você não pode falar isso, vamos amar ao outro, todos, e fica também sendo purista em cima disso, porque se você não falou todes, ele avança em cima de você também como um purista. Então, o que acontece? O problema aí talvez seja os extremos opostos e a questão também de ser purista, porque um é purista em querer ser verdadeiro e o outro é purista em querer controlar a vida dos outros, né? Talvez eu acho que talvez esse seja o grande problema, né? Esse ego, né? A pessoa achar que ela é o referencial universal, assim, né? Daí ela transforma a página dela, da rede social, numa página de mandamentos, né? Como bem viver, o que pensar, o que é certo, um grande problema. Moralismo e conduta é com ela. Porque esse cara aí, quando apareceu lá o manifesto de 98 páginas, eu parei o vídeo e olhei o que apareceu lá nos textos. E aí o texto é um texto meio purista, né? Então tem uma página lá que ele escreve generosidade e talvez continência, né? 2 itens, uma página inteira só para dizer essas 2 palavras, né? E eu fiquei muito pensando na palavra continência. Se a pessoa se contém quando ela vê alguma coisa que a ofende ou não. Principalmente na internet. Eu tenho a sensação que a pessoa vê alguma coisa que não agrada ou que achou que veio atravessado. Ah, não tem ninguém vendo, ninguém sabe. Eu vou falar o que eu quero, vou meter a boca aqui. E a pessoa, ela faz isso com uma coisa assim, bem assim, sabe? Tem um ódio que parece que centra assim, e eu vou fazer porque ninguém vai me conter. Eu não vou me conter e ninguém vai me conter. Então, eu acho que é interessante isso, né? Porque a rede é muito rápida, né? Parece que é que nem aquela professora falou, não, você digita, morte A, você completa e dá enter. Não tem importância, né? Quer dizer, é uma professora de crianças que conclama a morte de pessoas públicas e para ela tudo bem. Não tem contradição nenhuma. E outra coisa que ela se defende também é meu direito de expressão. Né? Então, quando ela fala meu direito de expressão, a detetive fala para ela seu direito de expressão para agredir os outros. Então, as pessoas têm direito de expressão
Para quê? Para isso? É para bater nos outros? Curioso, agora, indo para um lado mais polêmico, né? E o Shaolin? O que você achou dele? Então, o Shaolin também ele é um antagonista do bem. A gente geralmente gosta dele porque ele está tentando ajudar a solucionar o problema. Mas a questão dele é que ele é meio que pau mandado. Ele está lá por conta do governo, ele sabia de que existia nas abelhas as câmeras e que fazia todo um reconhecimento facial, e aí vai-se aquele tema que é o da vigilância estatal, que é uma questão de controle total. Eu tenho medo disso, né? E ainda no final das contas, ele toma a decisão de apertar o botão simplesmente para defender o chefe dele. Então, o que acontece? Só está tentando tirar dele da reta. Então, aquele tipo de postura assim, que não está olhando para o público. O que você acha disso? Porque eu olho para o funcionário público de uma forma muito assim torcida, porque o funcionário público deve ser um servidor público, porque usa essa expressão servidor, é uma pessoa que serve ao público. E quando muitas vezes eu olho para essa figura servidor público, eu não tenho essa sensação. Eu tenho a sensação que ele pegou um serviço estatal, que ganha um bom salário e que tem estabilidade, e que ele, na verdade, fica batendo o carimbo dele lá e o público que se dane. Você tem essa sensação ou não? Como é para você isso aí? Então, eu tenho essa sensação, porque, na verdade, né, o oposto do Estado seria uma instituição privada. Só que o privado, ele quer lucro, tem um ganho pessoal, né? O Estado não. Ele só se importa com você. Ele existe para você. Do povo, pelo povo, para o povo. Né? É assim que o Estado se vende. Porque eles são instituições que contrabalançam o poder e é para servir a nação. Mas a gente sabe que não. Porque o negócio... Sim e não, né? Desculpa fazer uma parte aqui, claro, mas, por exemplo, um professor, geralmente, que às vezes se dedica 30, 40 anos lá da vida dele para servir. Então, algumas funções dentro da sociedade que não dá para generalizar. Tipo um bombeiro que vai lá salvar uma pessoa que está pegando fogo. Essa pessoa está servindo ao público de um agente extremado. Um agente policial que entra na favela para levar tiro, para ver se resolve a vida de alguém lá. Meu, que coisa mais nobre que ele está fazendo essa pessoa, né? Então, assim, é claro que o Estado ele é fundamental. Né? Eu não sou anti-estadista como algumas pessoas que eu conheço são. Então, assim, a gente deve muito ao Estado. É claro que ele é fundamental. Mas eu penso, por exemplo, sabe aquele filme, não sei se você viu o Batman Cavaleiro das Trevas? Eu não lembro. Então, tem uma hora que ele vira e fala assim, o Coringa fala no Batman Cavaleiro das Trevas: se eu falo que eu vou matar um policial, ninguém se assusta, porque está no plano. Se eu falo que eu vou matar um delegado, ninguém se assusta, porque faz parte do planejamento. Se ele morreu, tem outro. Agora, se eu falo que eu vou matar um prefeito, todo mundo entra em pânico, porque não é para aquele cara morrer, embora tenha o vice, entendeu? É uma figura, entendeu? Então, assim, eu sinto que parece que o Estado, quando ele vai se defender as suas figuras, o negócio fica mais sério, entendeu? Estavam morrendo civis, tá, vamos investigar, tal, vai morrer um político importante. Opa, peraí, vamos resolver isso agora. Não temos tempo a perder. Não, mas pode morrer 300 mil pessoas, não interessa. O cara não pode morrer. O Estado não pode sofrer esse ataque direto. Sabe assim, agora o negócio ficou sério, agora você vai saber comigo, entendeu? Então parece que assim, quando a preocupação é por parte do Estado, o negócio vai em outro nível, sabe? Tipo, quando as fake news era só piadinha com famoso, tal, até vai. Quando a fake news entra na eleição com figura pública, não. Peraí, figura pública eu digo de forças públicas? Não. Peraí, vamos criar uma lei. Você acha que o pessoal consegue fazer muito distinguir uma coisa da outra? Porque eu não sei, o que cai na mídia e o que cai na boca do povo, para mim vira passaroca, sabe? Inclusive, uma das ideias aí das abelhas que atacam o enxame e que tem essa visão meio de, sabe, de efeito manada, sabe, que todo mundo vai junto para tomar uma atitude que destrua quem for destruir. Porque você pode ver, quando na primeira, voltando agora ao episódio, né, a primeira vez que a pessoa posta lá, matando a repórter, tinha acho que só 80 pessoas se engajado no processo. No segundo cara do Tusk já era muito mais pessoas, acho que eram 300 e tantas pessoas.
Então, as pessoas, conforme elas começam a participar desse debate, desse tipo de coisa, elas começam a funcionar que nem um enxame de abelhas mesmo, sabe? Inclusive, eu acho que o episódio trouxe essa ideia de esse paralelo, sabe? Das pessoas terem... Como aconteceu no White Bear, por exemplo. Aquele monte de pessoa ia no parque assistir a menina sendo torturada daquele jeito teatral, mas as pessoas tinham todo mundo o mesmo comportamento, sabe? De tirar foto e achar divertido e tudo mais. Todo mundo se comporta muito igual. O que você achou do efeito manada nesse episódio? Não, achei muito interessante, né, o efeito manada, porque é isso, né? As pessoas elas acabam bate um, daí bate outro, e posta, e hashtag morte a fulana, papapá, e quando você vê, você recebeu 2.000 mensagens de pessoas te xingando e querendo destruir você e sua família. Inclusive, voltando à professora lá, a professora fala assim, mas eu não sou louca, né? Não sou só eu que tive essa decisão. As pessoas se sentem avalizadas quando tem um monte de gente que já tá metendo pau. É que nem uma pessoa sendo linchada na rua, já tem 10 chutando o cara lá. Se você der um chutinho também, tudo bem. Você não é mal, né? Você só tá indo junto com a galera e você tá tudo certo. Se tem um monte de gente dizendo que sim, você tá certo, né? O que você acha das pessoas terem morrido? Porque morreram 380 mil pessoas e são todas pessoas que fizeram a crítica. Então, não sei porquê, eu não sou religioso nem nada, mas eu pensei naquela passagem bíblica, né? Quem não tiver algum pecado, que jogue a primeira pedra. Então, ali todo mundo tem seus problemas, tem suas questões, mas todo mundo jogou uma pedra. E todo mundo que jogou uma pedra, no final das contas, foi sacrificado, foi morto quem jogou uma pedra. O que você achou disso? Eu achei interessante, né? Porque, assim, no final das contas, o vilão da história, que controlava as abelhas, que programou as abelhas, ele queria mostrar que com quem ferro fere, com ferro será ferido, né? Porque as pessoas, elas descobriram que, de fato, quem elas odiavam começava a morrer. E elas continuavam fazendo as votações. Criticou um, morreu. Criticou outro, morreu. Criticou a menina da estátua, morreu. E agora vamos matar outro. Então, assim, no final, eram todos aqueles assassinos, de fato, que não se importavam e continuavam postando e postando. Então, assim, eu achei interessante esse final, porque mostra que, às vezes, a pessoa ela não está tão segura. Às vezes, a gente acha que a gente está mais seguro do que, de fato, a gente está. Entendeu? Das nossas atitudes, da nossa conduta, né? Quando, na verdade, elas partilhavam de um sistema de morte que acabou matando elas mesmas. Então, acho que é um alerta, assim, tipo, olha... não deseje para o outro que você não quer para você, sabe? No final, ficou uma mensagem assim. Eu e você, nós estamos cheios de mensagens. Nossa, eu já dá prazo feito, né? Bom, legal, Francisco. Vamos às nossas notas, né? Eu acho que uma das coisas legais aí é a gente falar da questão filosófica, que eu acho que é forte nesse episódio, a questão do enredo, que você mesmo falou aí que foi uma coisa que te incomodou, porque a trama de detetives não foi tão convincente assim. E o quão inserido está no Black Mirror esse episódio. Então vamos lá, o que você achou da parte filosófica? A parte filosófica eu achei muito legal. Assim, eu achei que foi uma ótima reviravolta, as pessoas acabarem morrendo, né, elas que conclamavam a morte. Claro que elas não mereciam morrer, mas foi um final muito interessante, né? Eu achei que foi uma reflexão muito legal pensar sobre que, de fato, se as pessoas que são os alvos de cancelamento hoje começarem a morrer, talvez as pessoas continuem nesse sistema de ódio para matar elas, porque elas são à distância, né? Então, acho que trabalhou muito bem essa coisa da violência na rede ser à distância, ser rápida, ser fácil, aquele efeito manada que você falou, né? Quando você vê, é um enxame. Então, eu dou nota 8. 8. Tá. 8. Então, para a questão filosófica, pelos mesmos motivos que você falou, porque eu acho que mostrou muito claramente como as pessoas, elas fervem nos seus ódios, sabe? Elas têm essa coisa rancorosa e deixa eu aproveitar que aqui eu estou escondido e ninguém vai vir me bater. Eu acho que eu não vejo muitos filmes ou outras pessoas trazendo tão claramente como esse episódio trouxe. E trouxe de uma forma, assim, grande, tipo, olha e pensa. Então eu dou nota 10 para isso daí, porque eu acho que é uma questão filosófica que está meio esquecida, uma questão social e importante para a gente debater e se auto-questionar, que foi trazido aí nesse episódio.
Agora, a questão do o quão inserido está no Black Mirror. Então, que eu acho que o principal, né, da relação Black Mirror não é nem essa coisa do ódio, mas é a ideia de uma tecnologia que viria para ajudar o mundo, né, numa ideia de ecologia, de equilíbrio ecológico com as abelhas. A gente sabe que é um animal, um inseto muito importante, né, para a nossa ecologia, para as flores, para as plantas, mas que, ao mesmo tempo, há um interesse nisso, né? Há um interesse. E aí vem o Estado como essa figura que aproveita uma coisa boa para fazer uma outra coisa boa, que é a vigilância, mas é ambíguo, porque isso pode ser usado para o mal, e no final o Estado quer mais se defender do que defender as pessoas. Então, assim, eu achei que todo esse debate foi gerado por essa dualidade das abelhas, né? Ao mesmo tempo que elas são fundamentais, elas são terríveis, né? Eu nem sei se depois da tragédia eles continuam usando as abelhas. Continuam ou eles desativam? Sei, parece que era impossível também não viver com as abelhas. As abelhas se tornaram parte da vida. Porque se não existe polinização das plantas, não tem planta, não tem legume, não tem mais verdura, o ser humano morre, acaba com a comunidade. A abelha é importantíssima, né? Eu gostei bastante, eu vou dar 9 para esse inserido no Black Mirror. Eu dou 9, não, eu vou dar 10 novamente, porque eu acho que está muito inserido no Black Mirror. O Black Mirror é isso, é trazer o debate dessas questões mais sombrias da internet e o ser humano. Então eu acho que esse episódio fez muito bem isso daí. Agora o último, o que é mesmo o último? A trama, o roteiro, a investigação. Eu tenho umas coisas que eu queria dizer sobre o roteiro. Os episódios do Black Mirror geralmente são 50 minutos, 55 minutos. Esse episódio tem 1h30. Então o que acontece? 1h30 de uma trama pesada, de várias camadas e subcamadas, que é o que o Black Mirror faz, é muito cansativo. Então eu percebi, mas o que incomoda nesse episódio aí? Para mim, pelo menos. É a quantidade de coisas complexas durante 1h30. Porque eu acho que a gente assiste normalmente filme de 1h30, 2 horas, até mais. Mas os filmes, eles vão naquela tensão e relaxamento. Tensão e relaxamento. Aqui não. É 1h30 só progredindo. Progredindo e tenso. E de repente muda muito. Do meio para o fim, muda muito. Ele vem vindo com aquelas histórias da abelha. Depois você vê que não é bem a história da abelha. O problema ali é a história do ódio na rede e um cara purista, que é fundamentalista, que cria aquela sistema. Então, eu acho que o roteiro ele podia ser mais macio. O que você acha? Que o roteiro podia ser mais macio ou não? Eu acho também que eu achei cansativo, mas assim, eu achei que teria uma tensão entre as duas detetives, né? A iniciante, que é a Blue, e a Karen, que é a detetive-chefe, né? Que não teve, assim, sabe? Eu achei que ia ter um embate entre elas, mas não teve. A Blue é genial, ela sabe tudo, ela resolve tudo. A Blue não tem dificuldade nenhuma no roteiro para ela, né? Tudo que aparece pela frente, ela mata, né? E a Karen tá meio tipo, meio antiquada, eu sou das antigas, eu sei como funciona, mas ela fica meio segundo plano. Então, assim, eu achei e o final também, sabe, começa com um julgamento, que a Karen vai dar um depoimento. Você fala, nossa, ela tá toda tensa, né? Será que ela acabou cometendo um crime? Né? Eu pensei nisso. E não, no final acaba com obrigado, investigadora, né, tal, lá, de nada, e vai embora. E não teve tensão nenhuma, sabe? O episódio eu senti enganado pelo episódio. E de repente a Blue aparece na praia perseguindo o cara, assim, como que ela achou ele, não explica. Então, eu achei um roteiro fraco para uma trama para um tema muito interessante. Eu tô nota 4. 4? Nossa, primeira nota abaixo de 5 aqui, hein? Eu gostei de tudo, com exceção disso que você falou. Eu não gostei do fim. Porque o fim, você pode falar assim, mas colocou esse fim aí, ela procurando o cara lá numa região, outro país, e falsificou a morte dela, tudo para fazer isso, para quê? Para demonstrar que ela também tem ódio, que ela vai fazer justiça com as próprias mãos. Mas é tão vago, você tem que inventar toda uma forma de pensar para poder explicar isso daí, sabe? Eu acho que um bom roteiro, se ele quer que a pessoa chegue até ele tem que dar mais elementos, ele tem que colocar mais migalhinhas de pão para a gente seguir, chegar lá e falar, olha só, mas não é o caso.
Então, nesse roteiro aí, eu vou dar uma nota 6,5. Mas ainda passa de ano. Não, mas é interessante, né? Um filme praticamente, né? De 1h30 e tem um final vago. O final vago. Fraco. E é o que você falou também, que nessa questão dela começar fazendo depoimento na frente de um plenário, né? E acabar por aí também, é uma coisa que diz o quê? E aí, fez e o mundo continua igual? Tá, ouvimos você, sabemos dos problemas, e aí? Não sei, parece que é uma estratégia meio de roteiro mesmo, só para poder contar uma história a partir de um outro ponto de vista. Mas não é tão gostosinho, não é meio fraco mesmo, isso daí. Então, por isso que ganhou 6,5, mas não ganhou 4 do meu ponto de vista. Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso bate-papo, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, se vocês acharam interessante, se vocês querem que esse debate chegue até outras pessoas, lembre-se sempre do CCC. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo para ajudar a gente, para ajudar esse debate muito interessante sobre Black Mirror e o ódio nas redes sociais. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo apoio de sempre e a gente se vê na próxima. Até a próxima. Tchau.